Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Já rezamos, já nos encomendamos a Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Então, vamos gravar o nosso vídeo de hoje. Eu me chamo Fred, do canal Escola Teológica Católica. Estamos aí para fazer mais um vídeo para ensinar a doutrina católica. Hoje não podia ser diferente. Eu quero falar sobre o tempo que nós vamos iniciar hoje, que é a Quaresma. Então, gente, eu quero explicar por que a Quaresma é um tempo de penitência. Por que a igreja pede que a gente faça penitência na Quaresma? É só um costume? Não. É uma coisa muito mais forte, muito mais espiritual, que você vai entender hoje. Ok? Então eu quero colocar o que está na Sagrada Escritura e o que a igreja nos ensina sobre esse tempo rico que é a Quaresma, que as pessoas acham que é uma brincadeira, mas não é. É uma coisa muito séria e que você vai entender hoje. Talvez você nunca viveu a Quaresma que você vai viver hoje, esse ano. Quem sabe você possa viver realmente o verdadeiro sentido da Quaresma, tá bom? Primeiramente, eu quero falar sobre o dia de hoje, quarta-feira de cinzas, ok? Que já é o começo da Quaresma. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, ok? E tem duas coisas que a igreja pede na quarta-feira de cinzas para todo católico praticante, para a gente já começar a viver este momento de profunda penitência, ok? Então, duas coisas que a igreja faz nessa quarta-feira. Primeiro, a igreja pede que a gente vá à missa para a gente poder receber as cinzas do sacerdote. O sacerdote, ele coloca na nossa testa ou na nossa cabeça, não importa, ok? Ele coloca as cinzas, né? Eu gosto mais de receber na testa com forma de cruz, mas já recebi na cabeça, não importa. O importante é que você receba as cinzas. Da onde vêm essas cinzas? Não sei se você sabe. Como que essas cinzas são feitas? É o ramo do domingo de Ramos, que a igreja queima. O que sobra do ramo do domingo de Ramos, a igreja queima, e daquela cinza ali do ramo, ela coloca, o padre, o bispo e o padre abençoam,
e coloca na nossa testa e na nossa cabeça. Então, no domingo de Ramos, o padre já dá a bênção nos ramos e depois também abençoa as cinzas que vai ser colocada na nossa cabeça, em sinal de penitência já da quaresma, já começou a quaresma, mas também para nos lembrar, lá diz o Gênesis, que nós somos pó. Do pó nós viemos e do pó voltaremos, ou seja, um dia nós vamos morrer. É uma certeza que nós temos. Um dia vamos morrer. Que essa vida não é eterna. Aqui não, é passageiro. Então, tem gente que acha que não vai morrer. Então, vive de qualquer jeito. Então, as cinzas é para você meditar. Não, um dia eu vou morrer. Então, eu tenho que viver bem para morrer bem. Eu tenho que estar na presença de Deus. E a penitência é para isso. A quaresma não é para você sofrer, para você... não é para isso. É para te lembrar que você tem que mudar de vida. O que é conversão? Mudança de vida. Romper de vez com o pecado, tudo aquilo que te escraviza, que te afasta de Deus, para que você se santifique e depois, quando Deus te chamar, você poder ter comunhão com Ele, é o que nós chamamos de céu. Então, gente, a penitência é para isso. Então, as penitências que a igreja faz não é um fim, é um meio. Um meio para você se santificar, romper. Se você não quiser romper com o pecado, não adianta nada. Eu vou na quaresma, eu vou fazer jejum, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas se você continua levando a mesma vida de pecado, não adianta. Você deve fazer uma boa confissão. A igreja pede para você fazer um exame de consciência da sua vida. Fazer uma boa confissão. Geralmente as pessoas usam a quaresma, né, para fazer uma penitência e deixa para confessar na Páscoa, né? Então, não tem problema. Ok? Não tem problema. Pode ser assim. Mas que você faça uma revisão de vida. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso mudar na minha vida para mim ter mais comunhão com Deus? Para mim poder celebrar. O que é a Páscoa? A Páscoa é passagem da morte para a vida. Da morte do pecado, do homem velho, para uma vida nova em Cristo, como diz São Paulo. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, nós não podemos mais ficar escravos do pecado. Então, as penitências da quaresma é para isso. Não é para mim sofrer, não. É para mim poder me aproximar mais de Deus. Para isso, então, eu tenho que fazer um propósito. Nessa quaresma eu vou fazer até mesmo uma penitência para que eu consiga vencer aquilo que está me afastando de Deus. Qual é o pecado que você precisa vencer? É um vício, seja ele qual for. Eu quero parar de fumar. Eu quero parar de beber. Eu quero parar de usar drogas. Eu quero parar de viver uma vida errada, seja no sexo, seja não sei, no que você estiver vivendo de errado. Então, eu vou fazer uma penitência para mim poder, né, ter força, porque, gente, quando a gente consegue dominar o corpo, por que os santos faziam severas penitências? Porque dominando o corpo, você consegue dominar o espírito, a alma. O que é o pecado? O pecado é isso. Você é escravo do pecado, às vezes no corpo, às vezes na alma. Tem o pecado do corpo, mas também tem o pecado da alma. E hoje as pessoas estão sofrendo mais na alma do que no corpo. Claro que a gente vê muito pecado do corpo, né? O pecado do sexo, o pecado de várias coisas. Mas também hoje tem muito pecado da alma. O que é depressão? Pecado da alma. O que é ansiedade? Pecado da alma. O que é síndrome do pânico? Pecado da alma. Nunca se viu hoje tanta gente depressiva, com ansiedade, com síndrome do pânico. Não é verdade? Por quê? O que está doente não é o corpo, é a alma. É o pecado. O pecado nos faz a gente ficar doente.
a ponto de São Paulo dizer: o salário do pecado é a morte. Então, se a gente fica escravo do pecado, a tendência é a gente morrer espiritualmente. Não estou falando da morte física, estou falando da morte espiritual. Por quê? Porque o pecado nos afasta de Deus. É o que a Bíblia chama de segunda morte. Porque a morte física, todos nós vamos morrer. É o que é o símbolo da cinza. Então, meu irmão, minha irmã, quarta-feira é dia de ir à missa para você receber as cinzas. Outra coisa, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, a igreja pede abstinência de carne. Ok? Além do jejum, que é obrigatório, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, a igreja também pede para que o católico faça abstinência de carne. Mas por que a carne? Tem uma parte natural e tem uma parte espiritual. Muita gente pergunta: por que a carne? Primeiro tem a parte natural. Qual é a parte natural? É o alimento mais consumido do mundo, mas podemos dizer. Eu falo por mim, eu sou carnívoro. 90% das pessoas amam carne. Então, eu vou fazer jejum de peixe. Quase ninguém come peixe. Claro que tem a minoria que não gosta de carne. Então, se você não come, por exemplo, eu não como carne, eu já não como mesmo. Então, você faz jejum do que você gosta. Hoje então não vou comer aquele chocolate que eu gosto. Então, hoje não vou comer. Então, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, não se pode comer carne. A parte espiritual, Jesus se deu a nós na cruz a sua carne, o seu sangue. Então, para a gente poder lembrar do sacrifício de Jesus, que vai começar agora na quarta-feira de cinzas e vai terminar lá na sexta-feira santa, então a gente se abstém hoje, na quarta-feira e na sexta-feira santa, não é? De carne, lembrando que Jesus deu a sua carne, o seu sangue, por amor a cada um de nós. E o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Um Deus que se imolou na cruz, não é? A carne estragada, que é a nossa natureza humana, Jesus aceitou assumir por cada um de nós. Então, será que você não pode ficar um dia sem comer carne? Tem gente que faz churrasco na sexta-feira santa. Eu já vi, ninguém me contou. Eu já vi pessoas fazendo churrasco na sexta-feira santa. Então, gente, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, quarta-feira de cinzas, além das cinzas, você deve ir à missa e também não deve comer carne. E você deve fazer um pequeno jejum, tanto na quarta-feira de cinzas quanto na sexta-feira santa. Os outros dias da quaresma, aí é com você. Eu, por exemplo, eu faço abstinência de carne e jejum na quarta e na sexta da quaresma. Ok? Então, eu escolho fazer na quarta e na sexta. Eu não como carne e eu faço um pequeno jejum. Entenderam? Então, se você... eu não sou de comer carne. Então, faça um jejum e faça uma abstinência do que você gosta. Na quaresma eu não vou tomar cerveja. Maravilha. Na quaresma eu não vou tomar refrigerante. É isso aí. Agora, isso tudo em vista de você romper com o pecado. Ou então você querer uma graça. Eu vou fazer um jejum para a conversão de fulano, para que fulano deixe de beber. Pode fazer também, não é só para você não. Você pode oferecer também para o outro. Você pode fazer penitência para você. Tem mãe que faz para um filho. Pode para o marido. Você pode fazer para você ou para alguém até da sua família. Nessa quaresma eu vou fazer penitência para o fulano se converter. Pode fazer. A igreja diz que pode ser feito. Então, gente, a penitência não é um fim, é um meio para você chegar diante de Deus, ok? E você pedir a graça que você quer, ok? Mas também você tem que fazer sua parte. Não basta. Aí vem a fé com as obras, que São Tiago diz.
E a Bíblia, gente, está cheia de passagens sobre isso. Ok? Eu só vou dar os textos para você ler depois em casa. Tá? Eu não vou ler aqui agora para a gente poder ganhar tempo. Mas a Bíblia está cheia de textos que falam sobre jejum e penitência. Está cheio no Antigo e no Novo Testamento. O profeta Joel 1,14. Eu só vou dar algumas, porque tem muitas. Tá? Joel 1,14, Joel 2,12, ok? Jeremias 18,8. E também no Novo Testamento, gente, Jesus fala, Jesus fez jejum e mandou que os apóstolos também fizessem jejum. Inclusive, tem um texto que Jesus fala que certo tipo de demônio só é possível expulsar com oração e jejum. Então, o que Jesus quer dizer? Que muitas vezes, qual é o demônio que está agindo na nossa vida? É o que eu estou falando. Às vezes é um pecado, às vezes é um vício. Então, às vezes, a gente só vai conseguir vencer com oração e com jejum. Então, outra coisa, gente, isso aí eu preciso falar. Dos 18 aos 60, o jejum é obrigatório para o católico de 18 até 60 anos. Menores de 18 e mais de 60 anos não é obrigado fazer jejum. Pode fazer? Pode, mas não é obrigatório. O jejum obrigatório é dos 18 aos 60 anos. E o jejum dos 18 aos 60 anos depende de cada pessoa, porque cada um tem um organismo diferente. Se você consegue ficar sem comer nada, fique sem comer nada. Eu não consigo, eu tenho que pelo menos comer alguma coisinha, senão dá dor de cabeça. Então o que a igreja ensina? Coma pouco. Ou você almoça ou você janta. Depois não coma mais nada. Jejum é isso. Faça uma refeição leve, depois não coma mais nada. Ok? Outra coisa, é de meia-noite a meia-noite. Eu vou fazer jejum na sexta-feira. Então, é de meia-noite de sexta até meia-noite de sábado. Ok? Aí você escolhe o jejum que você quer fazer. Tá? Aí vai de acordo com cada um, porque cada um tem, né? Tem gente que trabalha. Então não pode ficar sem comer nada, senão até desmaia. Então, mas coma pouco. Tá? Faça uma pequena refeição para você não ficar, para você não passar mal. Ok? Outra coisa, eu não vou comer carne, aí vai e enche o prato de peixe. Aí não adianta. Porque abstinência de carne, mas tem o jejum. Então, quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, não é só abstinência de carne, é jejum. Você deve comer o menos possível. E durante a quaresma, aí é com você. Tá? Aí cada um vai fazer a sua penitência de acordo com aquilo que pode, tá? E com aquilo que gosta. Outra coisa, além do jejum, você pode fazer outras penitências. Na quaresma eu vou diminuir a televisão. Eu não vou ligar a televisão em certos canais que vão me fazer pecar. Maravilha. Não vou ouvir aquela música que às vezes vai me fazer pecar. Então você pode também fazer esse tipo de penitência também. Não é só de comida. E você pode também fazer as visitas. Você pode visitar um doente, você pode visitar um preso, você pode dar... Aí vem... São três... meu Deus, como é que é a palavra? Remédios contra o pecado que a igreja ensina na quaresma. Primeiro é o jejum, que eu já expliquei aqui. Segundo, a oração. Não adianta nada também fazer jejum, se não rezar, meu amigo, não consegue. Então, rezar mais. Tá? Eu já rezo muito, reze mais. Eu não rezo nada, então passe a rezar. Reze o terço,
né? Reze o texto da misericórdia. É muito bom rezar o texto da misericórdia na quaresma, pedir perdão a Deus dos nossos pecados, porque foi a hora que Jesus morreu por nós. Eu já rezo mesmo todo dia, mas se você não reza, reza. Reza em família. Nessa quaresma eu vou chamar minha família para rezar o texto da misericórdia ou o texto de Nossa Senhora às 6 horas. Então, vamos rezar mais. Vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos ver daqui a pouco. Outra coisa, se você não tem costume de ler a palavra, leia mais na quaresma. Aqueles textos mais que Jesus pede mais reflexão, mais penitência, mais jejum. É só você ir lá no índice da Bíblia, tem jejum, né, oração, penitência, tem, toda a Bíblia tem. Então leia mais esses textos do Antigo e do Novo que falam de penitência, que falam de jejum. Tem muito texto que fala sobre isso, gente, no Antigo e no Novo. Então, jejum, oração e esmola. Tá? Esmola pode ser de dinheiro, você pode dar uma cesta básica para alguém, mas você pode também fazer uma doação. Eu vou doar uma roupa que eu não uso mais. Então é caridade. Esmola pode ser dinheiro, mas também pode ser uma caridade que você faz para um irmão. Uma cesta básica que você doa, ou às vezes uma roupa, né, que você doa também. A igreja ali, eles pegam, né, para poder doar para as pessoas. Então você pode, é o que eu falei, você pode também fazer visitas a um hospital, a uma pessoa doente. Então, gente, isso também são formas de penitência para até você ir num cemitério, acender uma vela para um parente seu que está lá sepultado. Isso não é só no finados, não. O católico deve ir mais vezes ao cemitério, sabia disso? É uma forma de penitência. Vou lá acender uma vela lá para fulano que já faleceu, da minha família, que às vezes está precisando. Então você pode também, é um tipo de penitência. Então, gente, depois você pode ler aí sobre tudo isso que eu falei. Leia Mateus capítulo 6, tá? Que Jesus fala sobre tudo isso que eu falei, a esmola, o jejum e a oração, tá? Só vou ver que Mateus capítulo 6, versículos de 1 até 6. Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 6. Quem vai à missa vai ver que a igreja coloca esse texto para a gente meditar na missa. Mas muita gente às vezes não vai, então você leia depois na sua casa, na sua Bíblia, Mateus capítulo 6, versículos de 1 a 6. Jesus aí fala da oração, da esmola e do jejum. Pode ler aí que você vai ver, tá bom? E eu quero meditar com você um outro texto que a igreja coloca para nós nessa quaresma, que é o texto de Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11. Neste texto, nós entendemos o sentido da quaresma. Por que nós celebramos todo ano a quaresma e é um tempo forte de penitência? A igreja se veste de roxo, o sacerdote está de roxo, não se canta na missa o hino de louvor, porque é um tempo para você fazer uma revisão de vida. Então a gente deixa o hino de louvor para a Páscoa. Aí sim, na vigília pascal, Jesus ressuscitou, aí nós vamos cantar o glória. Então na quaresma a gente não canta o hino de louvor, ok? E o sacerdote está celebrando de roxo, que é uma cor que simboliza a penitência, ok? Então, gente, esse texto de Mateus 4, de 1 a 11, a igreja também, ela coloca geralmente no primeiro domingo da quaresma. Se você for à missa, você vai ver que a igreja coloca esse texto. Mas como muita gente às vezes não vai à missa,
Então eu quero fazer algumas meditações com você sobre esse texto, que é o que dá sentido à quaresma, que não é uma coisa sem sentido, é uma coisa, não, é uma coisa muito séria, que muitos católicos ainda não perceberam. Por que que Jesus foi para o deserto e ficou ali 40 dias e 40 noites tentado pelo demônio? Por quê? Porque Jesus tinha que vencer o demônio como homem. Como Deus, ele não perde para o demônio. Deus nunca perde para o demônio. Então, Adão e Eva, eles perderam para o demônio. Está lá em Gênesis 3. E trouxe a morte para cada um de nós. Tanto que Romanos fala, em Adão todos morremos, em Cristo todos nós vamos ressuscitar. Então, por causa que Adão e Eva perderam, né, a salvação, então Jesus tinha que derrotar o demônio como homem. Então, ele foi para o deserto para vencer o demônio como homem. Por isso que ele passou lá 40 dias e 40 noites. Tanto que é muito interessante, tá? Olha o que diz aí o versículo 1. Jesus foi levado pelo Espírito. Que Espírito? Espírito Santo. Terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que coisa estranha. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para que ele fosse tentado pelo demônio. Para quê? Para ele justamente vencer o demônio como homem. Tá vendo, gente? Então, muitas das vezes, Deus, às vezes, ele permite que o demônio nos tente. Mas para isso a gente tem que ter a força de Deus, a gente tem que estar unido a Deus, senão a gente não vence o demônio. Por que Jó conseguiu vencer o demônio? Por quê? Porque ele estava firme em Deus. E ele recebeu em dobro. Tudo aquilo que ele perdeu, ele recebeu em dobro. Então, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, por quê? Porque ele sabia que Jesus ia vencê-lo. Então, o Espírito Santo sabia que se Jesus não vencesse o demônio como homem, ele não podia ser o Salvador. Porque quem pecou foi o homem e a mulher. Então, Jesus tinha que vencer o demônio ali como homem. Por 40 dias e 40 noites, ele jejuando, depois ele teve fome, tá vendo? Então Jesus é homem. Deus não tem fome, Deus não tem sede, Deus não tem cansaço. Então Jesus teve fome. Se Jesus teve fome, ele estava ali como homem. Tá vendo? Então Jesus ficou ali 40 dias e 40 noites como um homem, não como Deus. Porque Deus não tem nada disso. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu, presta bem atenção, Jesus respondeu, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deuteronômio 6,3. Então, gente, como é que Jesus venceu a primeira tentação do demônio? Está escrito. Está escrito aonde? Na palavra de Deus. Ele citou Deuteronômio, o Antigo Testamento, porque não tinha o Novo ainda. Então Jesus citou o Antigo. Então, meu irmão, minha irmã, quando você estiver sendo tentado pelo demônio, fale para ele, está escrito. Não só de pão vive o homem, ou o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é a minha luz e a salvação, de quem eu terei medo? Você pode ir jogando na cara dele vários textos bíblicos, ele vai se afastar de você. Decore de cor um texto bíblico. Tudo posso naquele que me fortalece. Que mal pode me fazer um homem, se Deus está comigo? Gente, você pode fazer várias, o que a igreja chama de jaculatórias. Entendeu? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vai repetindo isso. O inimigo vai, rapa fora. Ele não tem poder diante da palavra de Deus. Ele não tem.
Outra coisa, Jesus mostra aí que, para esse pessoal da teologia da libertação, que nós não podemos levar só o pão material para as pessoas. Também, o pão material é importante, mas é muito mais importante o pão espiritual. Então, quando Jesus fala, nem só de pão vive o homem, ele está dizendo o quê? O pão é ele. Ele diz lá em João 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então ele está falando da Eucaristia. Então, muito mais importante do que o pão material, que é importante, e devemos lutar para ter o pão material, mas nós temos que buscar também Jesus, que é a Eucaristia, o pão espiritual. Não adianta nada você levar o pão material se você não levar o pão espiritual, que é Jesus. Não adianta nada você ter o pão na sua casa se você não for se alimentar de Jesus na Eucaristia. Então, os remédios contra o pecado, a palavra de Deus e a Eucaristia. Se você, meu irmão, minha irmã, não se alimentar de Jesus, você não consegue vencer. Agora, com Jesus, aí você consegue. Por isso que a igreja ensina, faça uma boa confissão, receba Jesus Eucarístico, que você vai conseguir vencer as tentações do demônio. É o que Jesus está dizendo aqui. Então, os remédios, mais remédios contra a tentação do demônio. Porque ele vai te tentar. Se ele tentou Jesus, não vai tentar eu e você? Tem gente que pergunta assim, mas o demônio conhece as minhas fraquezas? Ele é onisciente? Claro que não, só Deus é onisciente. Mas o demônio, ele é um anjo. E o poder dele é maior do que o nosso. Então, ele, pela nossa vida, ele pode, com a permissão de Deus, vendo as nossas atitudes, ele pode nos tentar. Ah, aquele cara ali, ele é fraco no sexo, então eu vou tentar ele. Ah, ele é fraco na bebida, então eu vou tentar ele. Ele é fraco na droga, então eu vou tentar ele. Então, quando ele vê as nossas fraquezas, ele nos tenta. Eu falo por mim. Quantas vezes eu estou ali com Deus, eu estou ali, né? Eu vejo que ele está me tentando, está querendo me levar a pecar. Ele não adianta, gente, ele é assim. Então, se você não tiver com a força de Deus, você vai cair. Porque nós somos fracos. Não adianta, eu sou forte. Não, vem com essa. Por que os santos venciam o demônio? Porque eles corriam para Jesus. Santa Teresinha dizia, eu não posso com o demônio, então eu corro para Jesus. Então não vem com essa que você é fortão, que você não é não. Então se apega com Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, a Jerusalém, e colocou sob o palácio do templo e disse-lhe, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, tá vendo? O diabo conhece a Bíblia. Ele dará ordem aos teus anjos que te guardem e te tomarão pelas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Salmo 90. Então, meu irmão, minha irmã, Nova Era também reza Salmo 90. As pessoas de outras religiões rezam Salmo 90. Então, só rezar o Salmo 90 não adianta não. Tem que mudar de vida, tem que largar o pecado. Não adianta nada você rezar Salmo 90 e continuar na mesma vida. Continuar vendo os mesmos programas, essas porcarias de programa aí, que eu não preciso nem falar quais, que só leva a gente a pecar. Então, gente, o demônio, ele conhece a palavra, mas ele não vive. Conhecer, outra coisa. Tem gente que conhece a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, mas não vive. Não adianta nada também você ler a Bíblia também, mas não viver o que a Bíblia está falando. Entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Não adianta nada. Jesus diz, não sede ouvintes da palavra, mas praticantes. Jesus quer praticantes da palavra, não ouvintes. Ouvir só, entrar por aqui, sair por aqui. O que o Apocalipse diz? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, mas não só ouvir, praticar. Você tem que tomar uma decisão. Ou você é quente ou você é frio. Se você for morno, Deus vai te vomitar. Está lá no Apocalipse. Então não basta ouvir a palavra, você tem que praticar a palavra. Caiu? Levanta. Por isso que existe a confissão. Caiu 10 vezes? Se confesse 10 vezes. Você não toma banho todo dia, como dizia o Padre Léo? Você toma banho todo dia. Caiu 10 vezes no pecado? Confesse 10 vezes.
Mas Jesus lhe disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Jesus jogou de novo na cara dele a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Jesus não veio para fazer teatro, tá? Fazer espetáculo. Então o diabo queria que ele, né, se jogasse dali, né, fizesse aquele showzinho, mas Jesus não veio para dar show. Por isso que muita gente hoje não quer seguir Jesus, porque acha que Jesus hoje é o quê? É o meu terapeuta, né? É o meu médico. A igreja hoje virou o quê? Pronto-socorro. E se Jesus não me atender na hora que eu quero, aí eu vou buscar fora, vou buscar outro. Não, meu irmão, minha irmã, Jesus veio para tirar o pecado. É o que eu falei, não adianta nada curar o corpo se não curar a alma. Tem gente que, você já reparou que todo mundo se preocupa só com o corpo? Pega esses milagres aí, nessas religiões aí, às vezes eles fazem entrevista, fulano foi curado, só doença física. Eu estava com dor na coluna, eu estava com dor de cabeça, eu estava com dor de barriga. É só doença física. Mas e a alma? E o espírito? É o que eu falei, gente, as pessoas hoje estão doentes, é na alma, não é no corpo. Às vezes a pessoa não tem nada, não tem uma dor, mas é por dentro. Você nunca viu hoje tanta mágoa, tanto ressentimento, pessoas que não se falam. Teve uma pessoa que falou para mim, eu conheço pais que não falam com os filhos, irmãos que não se falam. Uma pessoa chegou para mim e falou, da minha família, chegou para mim e falou, tem pessoas da minha família, irmãos que não se falam, pais que não se falam com os filhos. Então, gente, isso aí é doença e depois vai lá e vai comungar? Não pode. Se você tiver com raiva de alguém, se você tiver de mal com alguém, você não pode comungar. Jesus disse isso. Vai lá primeiro, se reconcilia com seu irmão, depois você vem e comunga. Você está brigado com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai, você vai lá receber Jesus na Eucaristia, você está profanando Jesus. Tem uma palavra forte para isso. Está lá em Coríntios capítulo 7. Acho que o versículo 28 ou 38, se eu não me engano. Aquele que come o corpo de Cristo sem se examinar, come a própria condenação. Então, se você tiver brigado com alguém, você não pode comungar. Não, claro que não. É hipocrisia. Gente, isso chama-se hipocrisia. Como é que você vai receber Jesus estando com raiva de fulano e de Bertano? Então, gente, as pessoas hoje, o que está doente hoje é o coração muito mais do que o corpo. É o pecado da alma. É mágoa, é ressentimento. É isso. Que gera o quê? Câncer, depressão, ansiedade. O que é ansiedade? É medo. Depressão, buraco. Depressão quer dizer buraco. Por quê? A doença está na alma, não está no corpo. Às vezes pode estar no corpo também, que a pessoa hoje, né, quer se enfeitar por fora, né? Não, tem que fazer silicone, eu tenho que botar silicone, eu tenho que fazer tatuagem para as pessoas me amarem, eu tenho que botar piercing, bota piercing na língua, em tudo quanto é lugar, mas continua insatisfeito. Às vezes a pessoa coloca a sua felicidade nos bens materiais, como o padre Léo também pregava muito sobre isso. Às vezes a pessoa tem dinheiro, coloca a sua felicidade no dinheiro, no prazer, no ter. São tantas coisas que ocupam hoje o lugar de Deus na nossa vida. É o que Jesus vai dizer agora no final. O diabo levou para um lugar muito alto e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo com seu esplendor. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus lhe disse, vai-te, Satanás, porque está escrito. 3 vezes Jesus falou a mesma coisa. Está escrito onde? Na palavra de Deus. A ti, Senhor, teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Está lá no Deuteronômio e também no livro do Êxodo. Com isso, o diabo o deixou, tá vendo? O diabo não tem poder contra a palavra de Deus, ele se afasta.
E os anjos de Deus se aproximaram e perseguiram. E os anjos de Deus se aproximaram e, prostrando-se, o serviram. Então Jesus venceu o diabo como homem. O diabo mostrou a ele todos os reinos deste mundo. Claro, gente, que o diabo é enganador, porque ele não tem nada. Tá? Ele diz ali que foi dado para ele. Foi dado nada. A gente sabe que o reino dele é o inferno. Mas olha como que ele é enganador. Mas Jesus não caiu na dele. E tem muita gente que cai na dele. Eu te dou isso, eu te dou aquilo. Quanta gente hoje entregando a alma para o diabo? Por causa de dinheiro, por causa de fama, por causa de sucesso. A gente sabe disso. Artistas que vendem a alma para o diabo por causa de fama, sucesso. E olha como é que... Vê a vida deles. Pegue a vida desses artistas aí para ver se a vida deles é boa. E tem dinheiro, tem fama, tem sucesso. Eu não trocaria minha vida para a vida desses artistas. Eu não tenho inveja nenhuma deles. Então, gente, o diabo não tem nada para oferecer. Agora, ele é enganador. E o mundo também nos engana. E a Bíblia fala o quê? O mundo jaz quer dizer o quê? Dorme no maligno. Maligno é o quê? O demônio. Então, o mundo nos oferece o quê? Isso aqui. Reinos, esplendor, ou seja, vai querer te enganar, achar que... não, o importante hoje é ter dinheiro, o importante hoje é ter casa bonita, é ter carro bonito. É isso que vale hoje para as pessoas. Eu tenho que trabalhar para me conseguir tudo isso. Mas será que vale a pena? Será que isso tudo vale a pena? Será que isso realmente traz felicidade? É só você responder uma pequena pergunta. Se você morrer hoje, para quem vai ficar? Esses artistas. Pegue esses artistas dos mais ricos que já morreram. O que eles deixaram? Pega a casa da Hebe. O que a Hebe deixou? Pega a casa do Jô Soares. Vê. Do Clodovil. Vê o que estão leiloando a casa. O próprio Silvio Santos. A mulher dele já tá vendo, não sabe se vai vender, se vai ficar. Gente, o dinheiro não traz felicidade, meu irmão, minha irmã. Tudo isso são coisas passageiras. A gente está iludido. Isso aqui é uma passagem, como nós já falamos. Então, meu irmão, minha irmã, que essa quaresma possa ser um divisor de águas na sua vida. Deus e a igreja não querem que você faça uma penitência para você sofrer, para você... não, nada disso. Tanto que a igreja hoje já não faz mais aquelas penitências severas de antigamente. Até isso a igreja hoje é mais branda. Antigamente não. Antigamente as penitências na quaresma eram severas. Hoje não. Graças a Deus a igreja hoje pede o mínimo. Para você fazer o mínimo de penitência, o mínimo de jejum. Claro que se você puder fazer mais, faça mais. Ah, eu tenho condição de fazer mais. Faça mais. Quanto mais você fizer, meu irmão, minha irmã, mais Deus vai. Deus não deixa nada sem recompensa. Agora, faça. Deus olha o coração. Isso também a Bíblia fala. Não seja um hipócrita também. Tá? Não faça também. É o que eu falei. Não adianta nada você fazer também, continuar na mesma vida, continuar tratando os outros mal. Eu acho muito engraçado. Tem gente que chega da igreja, chega dando coice. O que você quer? Né? Eu conheço várias pessoas mal-humoradas. Gente chega da igreja mal-humorado, brigando, chega em casa brigando. Eu conheço pessoas assim, da minha família, que vão à igreja e chegam em casa com cara feia, brigando com todo mundo. Gente, o que adianta? Mesma coisa é a quaresma. Se você, meu amigo, faz uma penitência, se você faz um jejum, mas você continua a mesma coisa em casa, brigando com todo mundo, chega na igreja e não cumprimenta ninguém, isso aí chama-se hipocrisia. E Jesus falou isso com os fariseus. Vocês são hipócritas. Vocês falam, mas não fazem. Jesus falou isso dos fariseus. Então, eu vou terminar dizendo isso. Não sejamos fariseus. Que Deus nos livre e guarde
para que a gente não seja chamado de hipócritas por Jesus. Tá? Que a gente não seja fariseu. Que a gente possa ser humilde, como Jesus foi humilde, como a Virgem Maria foi humilde, e os anjos e os santos foram humildes, tirando o demônio, claro, os anjos bons. Então que a gente possa aprender de Jesus a humildade, para que o nosso jejum, a nossa esmola, a nossa oração seja ouvida por Deus. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha uma feliz e uma santa quaresma, na presença de Jesus, e que nós possamos fazer as nossas penitências, tendo em vista sempre, não é, o céu, né? Que a nossa meta é o céu. Deus abençoe a todos.